Ora viva nossos amigos e amigas! O seu programa de televisão favorito já está no ar e hoje com mais um tema especial. Sim, Beatriz. Hoje trazemos um tema atual, muito falado, com muita informação circulando, mas que nós, pessoas com deficiência, temos poucos detalhes. Estamos a falar do coronavírus, ou simplesmente Covid-19. Este é o sinal. Vamos falar do seu impacto na vida das pessoas com deficiência. Nos próximos minutos, você acompanhará uma reportagem de uma pessoa com deficiência que recuperou da Covid-19. Você saberá como pessoas com deficiência, sem emprego, continuam ganhando a vida e também o apoio que o Estado tem dado às pessoas com deficiência no programa da Covid-19. E claro que teremos a nossa aula de língua de sinais, que será sobre a prevenção da Covid-19. Pois é, Lizete. O telespectador já percebeu que deverá ficar conosco nos próximos minutos. Sim, e começamos com a história do nosso amigo Alexandre Guambe, que acusou positivo a Covid-19 por 2 vezes e teve que viver isolado da sua família em cidades diferentes. Ele lembra que até tomava todas as medidas preventivas, mas com o coronavírus, todo o cuidado é pouco. O ser humano não foi feito para viver de forma isolada. Foi muito difícil nos primeiros dias que eu nem conseguia me concentrar. Recordações amargas de quem viveu de perto o isolamento domiciliar recomendado pelos médicos devido à Covid-19. Foi um susto para todos nós, mesmo para mim, porque não contava. Houve um pouco de resistência por parte da família de eu sair para cá, mas eu achei que não era conveniente ficar lá com o pessoal. Olha, vou dar um jeitinho lá, vou ficando lá até pelo menos os 14 dias recomendados. A Organização Mundial da Saúde informou no início da pandemia que as pessoas com deficiência fazem parte do grupo vulnerável para contrair a doença, sendo por isso necessário tomar medidas adicionais. Mas, contra o coronavírus, todo o cuidado é pouco. Alexandre Guambe, que cumpria com as recomendações da OMS e das autoridades de saúde, explica o porquê. Eu, por exemplo, tomava todo o cuidado, tinha sempre máscara, no serviço usava a viseira, mas acabei contraindo. É preciso ter muito cuidado, esta doença aqui é perigosa. Conforme como temos acompanhado, os números vão subindo a cada dia, oscilam muito, sobe, desce, sobe, desce. É muito difícil viver com esta doença. Tudo começou numa festa normal de casamento no final do ano passado. Estavam lá todos presentes. Guambe e seus familiares se divertiram bastante, mas aquele foi o último dia de união familiar de que tem memória. Os sintomas começaram e o resultado dos testes foi positivo para a Covid-19. Não sei exatamente onde é que apanhei, mas naquela semana do 25, eu estive num casamento, então pode ter sido lá ou pode ter sido antes, não sei. Primeiro foi perda de paladar, depois o olfato. E começaram aquelas febres e um bocadinho de tosse. A tosse durou 3 dias, depois por si só desapareceu, mas os outros sintomas continuaram. E naqueles dias de transição do ano foi quando começaram já pontadas no peito. Aí comecei a ver que a situação já era outra, não é uma febrezinha qualquer. Acabei indo ao hospital. Com um teste positivo, Guambe isolou-se para proteger sua família. Deixou sua residência na cidade de Maputo e foi morar em Boane, na sua casa que ainda está em construção. Entrava. Colocava os meus pertences aqui na mesa. Esta é a minha pequena sala, que ainda está em obra, conforme podem ver. Tive que vir de forma precipitada por causa da situação. Não tinha porta, só tinha apenas esta principal. Já tinha janelas, não tem cortinas ainda, como podem ver. Mas, nos primeiros dias, foi tudo muito difícil.
Primeiros 15 dias eu tive que viver mesmo assim, tive que me arranjar. Há sempre uma saída para tudo. A única coisa que eu permitia era que trouxessem alimentos, frutas, tudo que eu precisasse, mas eu não concordava que entrassem aqui, eu tinha que me arranjar mesmo. E eles vinham aqui, deixavam por fora e voltavam. E quase sempre havia um telefonema para saber qual era a evolução do meu estado de saúde. Terminados os primeiros 15 dias, Gwambe fez o segundo teste para ver se estava ou não recuperado, mas o teste deu novamente positivo, por isso teve que ficar mais 15 dias em isolamento. Dormia pouco, ficava mais tempo. Tinha que ter crédito para estar ou a navegar ou então a conversar via telefone e ver televisão para ver se o tempo passava. Foi muito difícil, sobretudo os primeiros 15 dias. Eu fiquei aqui 36 dias consecutivos. Mas os primeiros 15 dias foram difíceis. Os restantes já estava habituado. E depois também já tinha um pouco de liberdade, porque aquela sintomatologia toda já tinha passado. Já recuperado e de volta ao convívio familiar, Gwambe tem agora uma segunda batalha: vencer o estigma e o preconceito para pessoas recuperadas da Covid-19. Quando se sai de uma situação dessas, há problemas sérios de estigma. As pessoas acham que quando alguém sai desta, pode contaminar. Se as autoridades dizem que já pode ter alta, pode voltar à vida normal, é porque elas sabem que essa pessoa já está em condições, já não constitui perigo. Já não constitui perigo. Então pode voltar à vida normal. Mas algumas pessoas ainda discriminam. Dizete, o estigma é verdadeiro sobre pacientes recuperados da Covid-19. Alexandre Gwambe contraiu a Covid-19, mas não sabe de onde. Mas fato é que ele faz parte do grupo de pessoas mais vulneráveis a contrair o coronavírus, tal como anunciou a OMS. Sim, é verdade. As pessoas com deficiência devido à necessidade de apoio de terceiros fazem parte do grupo de pessoas mais vulneráveis. Por isso, a nossa equipa decidiu compreender se este grupo tem ou não recebido informações sobre formas de prevenção da doença e o resultado você tem na reportagem que segue, que nos é trazida por Beatriz Majope. Os casos de contaminação pelo novo coronavírus estão em constante crescimento em Moçambique e, consequentemente, mais pessoas morrem, principalmente na província e cidade de Maputo. Para reduzir os níveis de contaminação, o país adotou recentemente medidas restritivas mais duras, sendo o recolher obrigatório na região metropolitana de Maputo a mais sonante. Você viu na reportagem de Abdul que as pessoas com deficiência fazem parte do grupo de pessoas mais vulneráveis para serem contaminadas pelo vírus e a OMS apresenta várias razões e nós trazemos algumas. Dificuldades que as pessoas com deficiência têm no processo de higienização, por exemplo, para ter acesso às pias, lavatórios ou bombas de água. Dificuldades em manter o distanciamento social devido à necessidade adicional de apoio. Necessidade de encostar em objetos para obter informações sobre o ambiente ou para se apoiar fisicamente. Dificuldade de acesso à informação de saúde pública. Moçambique foi considerado pela OMS e outros países internacionais como um dos países que melhor soube gerir a pandemia, pois adotou desde cedo várias medidas de contenção da doença. Em relação a nós, pessoas com deficiência, as recomendações de medidas preventivas tiveram seu pico com a introdução da língua de sinais nas atualizações diárias sobre a situação epidemiológica. Vamos voltar a uma das razões que coloca as pessoas com deficiência entre as mais vulneráveis? Estas são as razões que explicam o motivo das pessoas com deficiência serem mais vulneráveis. Necessidade de encostar em objetos para obter informações sobre o ambiente ou para se apoiar fisicamente. Dificuldade de acesso à informação de saúde pública. Lembrou? Voltamos onde estávamos. A pergunta que fizemos é: será que as pessoas com deficiência têm informação suficiente sobre a prevenção da Covid-19?
Fizemos uma rápida busca por informação divulgada e existente em vários sítios para compreender até onde as pessoas com deficiência estão informadas sobre o assunto e constatamos o seguinte: órgãos de informação televisivos. Nos hospitais, vês panfletos colados que apresentam as regras e procedimentos que devem ser seguidos, como por exemplo, usar a máscara de proteção, lavar as mãos e manter 1,5 metro de distância. Por exemplo, temos panfletos colados para o surdo que não sabe ler, dificilmente irá perceber o que está escrito sobre os procedimentos e regras de proteção da Covid-19. Devem usar imagens que demonstrem com sinais de comportamentos corretos e errados sobre a Covid-19. Apesar de dirigidos para o público em geral, a maior parte dos vídeos informativos sobre a doença apresentam língua de sinais. Quase não foram vistos vídeos exclusivos para o público com deficiência. Instituições públicas e privadas. Os hospitais apresentam informações que permitem às pessoas com deficiência compreender todas as medidas preventivas da Covid-19. Mas, será que os nossos amigos com deficiência visual compreendem? Tenho informação de Covid-19 através da televisão e a rádio. A informação eu busco na rádio, dão essa informação, na televisão. Tenho acompanhado sempre nas rádios, nas televisões, sempre, quase todos os dias fala-se da Covid-19. A pessoa com deficiência visual, se está com alguém no hospital, é que vai ler a informação e vai transmitir a esta pessoa com deficiência. Por que digo isso? Porque as letras, ou seja, a informação não vem em braille, não é? Porque os hospitais ainda não têm essa capacidade de colocar a informação em braille. A pessoa com deficiência visual consegue obter a informação do Covid-19 na televisão, na rádio. Já as associações de pessoas com deficiência, aquelas onde as pessoas com deficiência mais frequentam, não apresentam informações sobre Covid-19 espalhadas, mas possuem água, balde e sabão logo à entrada para os proteger. A questão da lavagem das mãos. Isto é possível, mas enfrentamos uma série de limitações, principalmente as pessoas cadeirantes, pessoas que usam cadeira de rodas. Dificilmente se tem acesso ao sítio para a torneira. Em relação àquelas instituições que têm, há um sistema de um pedal, que se pisa no pedal para fazer com que a água saia. Também preciso de uma terceira pessoa para poder pisar no pedal, porque eu, sem ter ação nas pernas e tenho dificuldades por estar numa cadeira de rodas, eu não posso pisar. Ainda assim, você pode e deve continuar a praticar as medidas básicas, começando por ficar sempre em casa, depois manter o distanciamento social, utilizar a máscara de proteção e higienizar sempre as mãos. Pois é, a informação está disponível, mas nem todas as pessoas com deficiência conseguem ter acesso a ela. Nos hospitais, por exemplo, os cartazes deveriam ser apresentados em letras ampliadas. É verdade. Há os surdos também. Aqueles que não sabem ler, devíamos ter cartazes com desenhos ilustrados para eles. Vamos para um breve intervalo e nós voltamos num piscar de olhos. Olá, bem-vindo ou bem-vinda à segunda parte do nosso programa. Se não sabia, fica a saber desde já que o programa de hoje tem como tema principal o impacto da Covid-19 nas pessoas com deficiência. Depois de termos trazido testemunhos de pessoas com deficiência que viveram com Covid-19, vamos agora falar daqueles que foram resilientes ao impacto. A reportagem a seguir apresenta 3 histórias diferentes, mas muito emocionantes.
As restrições impostas pela Covid-19 tiraram o emprego a mais de 43 mil moçambicanos em 2020, dizem os dados de um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas. A maior parte das pessoas que ficaram sem emprego pertencem ao setor privado. Os funcionários à conta própria também foram afetados e os impactos são nefastos, principalmente em relação às pessoas com deficiência. Desde que começou a pandemia, posso dizer de que esse ano, né, ou esses meses, uma vez que falta poucos dias, se calhar, para completarmos um ano, né? De lá onde nós nos conhecemos, quando ela estava na 10ª, até 12ª, até ter o primeiro ano de universidade, eu sempre ajudava. Ajudava, dinheiro de transporte e tudo mais. Mas agora que já estamos na pandemia, consegui pagar a matrícula da faculdade dela, que ela está no 2º ano. Na verdade, não está nada fácil. No momento, neste momento que estamos a passar da pandemia, as coisas não estão fáceis. Os produtos estão caros, só na compra, né, para poder revender. Os preços subiram e não há aderência na clientela, né? Não há muita clientela, então ficamos muito tempo sem a venda, né? Então não está nada fácil, não há rendimento e isso causa dificuldades. Carlos Covane e sua esposa possuem visibilidade reduzida, têm uma filha recém-nascida, viveram sempre de um negócio de comercialização de produtos alimentares e de bebidas alcoólicas. Mas, com as restrições da pandemia, o volume de negócio diminuiu drasticamente e as despesas aumentaram. Essa parte é a mais dolorosa, não é? Porque tenho que gastar mais e ganho menos. Gasto mais porque tenho bebê e ganho menos. Só por fraldas, né, descartáveis, são 180. E ele, se calhar, pode... Em uma semana acaba uma embalagem de descartável de 20 peças, não é? Ou 20 unidades. E tenho leite, né, do bebê, que estão 250 meticais. Para pagar a própria faculdade não é nada fácil. Eu tenho que até anular a minha matrícula porque me faltou o valor para poder pagar a matrícula na faculdade. Antes... Em meio às dificuldades, o casal Covane representa apenas um exemplo de família que, diante da pandemia, não desistiu. Sempre acreditou ser capaz de resolver os seus próprios problemas. Pior é o que digo que depender de vender coisas que agora são proibidos. Nessa parte de cerveja, não é? Então é a parte que é o negócio que eu fazia que me dava um bocadinho de valor para poder sobreviver. Se a vida mudou financeiramente para uns, para Sandra a rotina é a mesma. Sandra Langar é funcionária de uma instituição pública do país. O seu percurso para o trabalho não envolve o contacto com terceiros, por isso os riscos de contaminação são baixos. Minha trajetória foi sempre, né, com Covid ou sem Covid. Por quê? Porque eu sempre usei o meu meio de locomoção, que é este triciclo onde eu me encontro sentada. E é só sair daqui de casa mascarada, de vez em quando usar a viseira, só que não gosto tanto da viseira porque me dificulta por causa de pedalar. Mas é só sair daqui de casa com máscara e lavar as mãos, chegar no serviço, lavar as mãos, medir a temperatura e entrar. Para minimizar o impacto daqueles que sofrem com a pandemia da Covid-19, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social
iniciou a implementação de um novo programa que oferece assistência social às pessoas mais vulneráveis. As famílias vulneráveis são identificadas mediante critérios previamente estabelecidos e contam com a ajuda de uma figura que leva o nome de permanente, que tem a responsabilidade de identificar em cada bairro as famílias necessitadas. Na reportagem que segue, verá testemunho de pessoas que já recebem apoio e de pessoas que estão na lista ainda à espera. Face à pandemia da Covid-19, o governo, através do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, adotou medidas para apoiar as pessoas vulneráveis. Assistimos com os materiais que são necessários para a proteção e fazemos isto através, portanto, do Instituto Nacional de Ação Social. O registro que nós tivemos de Covid-19 é aquele registro que chama pós-Covid, que vão dar em valor monetário, que ainda não se deu, ninguém se beneficiou. Mas brevemente vai se beneficiar, porque na semana passada tivemos uma reunião aqui e isso vai acontecer, embora ainda não disseram quando. Não só pessoas com deficiência, nem pessoas idosas, pessoas vulneráveis. Ela se inscreveu antes de se fazer inquérito. Então estou a fazer inquérito. Se o dinheiro de Covid aparecer antes de se beneficiar, sempre vai se beneficiar, sim. Portanto, nós dizemos aqui pessoas idosas, que de facto não têm condições, não está com ninguém e às vezes nem sequer tem alguém para assistir. Essa, portanto, é a coisa. Pessoas com deficiência que também estão impossibilitadas de ter alguma renda. Entretanto, existem no país muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Como são identificadas as famílias que verdadeiramente necessitam de apoio? Estamos a falar aqui de agregados familiares chefiados por mulheres que não têm nenhuma renda em termos de, portanto, para poder prover alimentos, prover aquilo que nós chamamos meios de subsistência para este grupo, para estas crianças que ela é chefe. Estamos a dizer crianças que chefiam determinados agregados familiares, quer dizer que os pais morreram ou por algum motivo, portanto, há situações que nós encontramos nessas condições. Então, uma criança mais velha cuida das outras crianças, então esta é a grande prioridade. Estamos aqui a fazer referência às pessoas com doenças crônicas e degenerativas. Também é uma prioridade se nós descobrirmos que esta pessoa não tem ninguém à sua guarda para poder proteger. Cisaltina nasceu com malformação congênita e tem apenas a sua mãe para a cuidar. Com essa visita, Cisaltina e sua mãe veem de perto a possibilidade de ver minimizada a busca pelo alimento. Nesta casa onde nós estamos, é uma criança com deficiência, mas doente. Então, assim, vou direcionar para o hospital. O hospital tem um documento que vão dar de confirmação da doença dela, do documento do hospital. Então, junto com o documento que ela vai trazer do hospital, mando para a direção da mulher do Distrito Municipal Camauota. De lá, leva-se ao Instituto Nacional de Ação Social, que é a delegação na cidade de Maputo. Então, por sua vez lá, os técnicos do INAS hão de vir aqui para confirmar o grau de vulnerabilidade que a pessoa possui. Então, daí é legível. As quantidades dos alimentos ou valores monetários da assistência por família são proporcionais ao número de agregado familiar em situação de vulnerabilidade. E isso depende já do agregado familiar, porque tem agregado 1, 2, 3, 5 até 10. Então, o agregado 1, os produtos que recebe não é igual dos produtos que o agregado 5, 6, 7, 10 recebe. Também. E sim, os membros do agregado também são abrangidos. Sim. Se não estiver alguém a trabalhar ou uma pessoa com idade ativa, além da mãe, porque a mãe não faz nada por causa da criança.
Albino Dias é beneficiário do apoio social do INAS desde 2020. Possui visibilidade e audição reduzidas devido à forte medicação que recebeu para tratar uma meningite e mais tarde do HIV. Esteve internado várias vezes, o que lhe impossibilitou de trabalhar. Para sobreviver, depende da ajuda do INAS e do trabalho árduo da sua mãe, que é catadora de lixo. Fui ao hospital porque sentia dores de cabeça. Tomei medicamentos para dores de cabeça, daí perdi visão. Quem acompanhou minha história foi minha mãe. Foi assim que perdi visão. A perda de audição foi devido à perca da visão. No início não ouvia nada, mas agora ouço um pouco. Agora tomo medicamento de HIV, mas do início disseram que tinha meningite. O papai Albino estava muito doente, era acamado. Ele não nasceu assim, com deficiência visual. Sim. Ele era uma pessoa normal, ia trabalhar, mas por causa da doença ficou assim. Estava muito mal, nem andava, nem acordava, fazia tudo. É daí que eu descobria ele, através da estrutura que é chefe do quarteirão. Eu venho visitar a ele e abrir ficha de inquérito, fazer história social dele, porque ele é pai, tem filhos, vive com a mãe é catadora de lixo. Para conseguir ter alguma coisa, a mãe tem que andar nos condutores a desrascar. Ajuda-me muito, porque não tenho nada. Agradeço muito. Pelo menos ficou claro, existem muitas pessoas necessitadas, mas dentro deste grupo existem aqueles que são mais necessitadas ainda. Estamos na reta final do nosso programa, mas não podemos terminá-lo sem antes termos a nossa aula de língua de sinais. Aprenda conosco os sinais preventivos contra a Covid-19. Olá, esta é mais uma aula de língua de sinais. Meu nome é Lisete Vieira, estou também preocupada com a situação crescente dos casos de contaminação por coronavírus. Por isso, na aula de hoje, trazemos alguns sinais dos objetos de prevenção. Máscara de proteção. Lavagem das mãos. Gel desinfetante à base de álcool. Água e sabão. Distanciamento social. Vamos repetir juntos? Máscara de proteção. Lavagem das mãos. Gel desinfetante à base de álcool. Água e sabão. Distanciamento social. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. E assim termina mais uma edição do programa da TV Surdo. Ficam votos de que continue se protegendo da Covid-19, começando por respeitar todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. Temos próximo encontro marcado para daqui a 7 dias.